Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente vai seguir um passo a passo para não fazer tudo de uma vez só e ficar bem confuso, né? Então, a primeira coisa a gente vai fazer par por par, né? São 5 vetores, então primeiro a gente faz o primeiro par, depois o segundo par e depois a gente descobre o valor do terceiro vetor e depois soma tudo, tá? Então, o primeiro passo aqui é eu descobrir os ângulos internos que vão existir, né, nesse hexágono. Por que eu sei que hexágono são 6 lados? Aí lá pela matemática você faz, né? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes o número de lados menos 2. Ficam 6 lados menos 2 dá 4. 180 vezes 4 dá 720 graus. Então, a soma de todos os ângulos é 720 graus. São 6 ângulos, então cada ângulo fica de 120 graus. Aí, eu já botei aqui, ó, todos os ângulos 120 graus. Eu já botei um adendo de que, como essa reta passa aqui cortando na metade, né? Qualquer reta aqui juntando os dois pontos opostos, diametralmente opostos, corta na metade. Então, essa reta aqui corta na metade, 120 dividido para 2 dá 60 e 60, que forma um ângulo total, né? Isso é importante ali para a gente ver os vetores. Primeiro passo, né? Calcular os vetores. São 5 vetores, 2 assim e um assim. Vamos primeiro calcular o valor desses aqui, tá? São 2 vetores para cá, a gente sabe que cada lado, né, tem valor A, e como eles estão certinho no lado do hexágono, então cada um deles vai poder ser chamado de A, tá? E eles vão poder ser divididos aqui pela reta central, né? Porque eles estão com origem aqui no centro. Então, ó, a primeira coisa que eu sei é que vai existir 60 graus aqui. E como todo vetor inclinado, eles possuem duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. Mas perceba, eles possuem o mesmo valor, que é o de um lado, e eles possuem o mesmo ângulo em relação às componentes, né? É os 60 graus com as componentes horizontais. Então, a decomposição deles vai ser a mesma, e o valor, né, das componentes deles será os mesmos. Então, se eu tenho uma componente vertical de A para cima e uma componente vertical de A para baixo, se eu sei que vai ser o mesmo valor, porque o vetor é o mesmo, porque o ângulo é o mesmo, então eu vou fazer a soma vetorial de dois vetores do mesmo valor em sentidos opostos, né? Isso pela soma, quando está em sentidos opostos a gente subtrai, vai ficar AY menos AY, que é igual a zero. Então, aqui no plano vertical, essa resultante é nula. Vai sobrar apenas a resultante no plano horizontal, que a gente vai saber agora. A primeira coisa que a gente pode fazer, né, é montar o triângulozinho com o vetor, que tem valor A, e as duas componentes, a y e a x. O 60 graus é feito com a componente horizontal, então aqui a gente mantém a x, a e a y, né? Se eu já sei que o AY vai se anular, eu nem preciso descobrir, eu vou querer saber o AX. Então, eu faço cosseno de 60 graus é cadeta adjacente, que é o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A. AX é igual a vezes cosseno de 60 graus, que é meio. Então, fica meio vezes A igual a AX, que é igual a sobre 2. Tá? Então, cada uma dessas componentes vai ser igual a A sobre 2. O de cima tem uma componente para a direita e o de baixo tem uma componente para a direita. Quando os vetores estão no mesmo sentido, mesma direção, tudo igual, então, para obter o vetor resultante, a gente soma os dois, soma o valor dos dois. Então, a resultante na horizontal fica a soma dos dois, né? Que é o mesmo sentido. Então, fica AX mais AX, que é A2 mais A2, 2A dividido para 2, que é igual a A. Então, a resultante horizontal é igual a A, tá bem? Então, esses dois vetores aqui, a soma deles gera um vetor aqui de valor A, tá bem? Então, eu já sei qual é o vetor que esses dois aqui vão gerar. Depois, aqui, a gente pode calcular para o segundo par de vetores. A lógica é a mesma, só que o modo que a gente vai descobrir é um pouco diferente. Como que eu vou saber? Aqui, ó. Perceba que esses vetores, quando eles são traçados, eles formam dois triângulos, né? Aqui também forma um quadrilátero, mas aqui forma dois triângulos. Um triângulo aqui para cima e um triângulo aqui para baixo.
O ângulo, a gente já viu ali que esses ângulos aqui são de 120 graus, né? Todo triângulo tem a soma de 180 graus, então faltam 60 graus para completar os 180. Aí, ó, aqui esse triângulo ele é isósceles, né? Porque os dois lados são iguais, é A e A, os lados são os mesmos. Então, esses ângulos vão se dividir igualmente, os dois ângulos aqui são iguais. Então, fica 60 por 2, que é igual a 30 graus. Então, esses ângulos aqui são de 30 graus. Mesma coisa aqui, o triângulo isósceles tem 120, falta 60. 60 dividido para 2 dá 30 graus. Então, a gente tem esse triângulo aqui, ó, 120 graus, os azinhos e os 30 graus, tá? Todos a mesma coisa. E aqui a gente tem a resultante, que é o valor do vetor, né? A gente precisa descobrir o valor desse vetor. Só para constar, né, formando os 120 graus, aqui o ângulo entre os vetores é de 60 graus. Então, para descobrir o valor desse R, a gente pode usar a lei dos senos. A lei dos senos é assim, ó, é o lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, A sobre seno de 30 é igual a R sobre seno de 120 graus. Seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 120 é o mesmo que o seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, A sobre meio é igual a R sobre raiz de 3 sobre 2. Esses dois aqui já pode cortar, o raiz de 3 passa multiplicando, e o vetor, né, o R, é igual a raiz de 3. Então, cada um desses vetores tem valor a raiz de 3. Agora que nós sabemos os valores deles, nós começamos a fazer as suas decomposições, para daí sim encontrar o valor da soma resultante deles dois, né, o valor do vetor que eles vão formar. Eu tenho a raiz de 3 e entre eles eu tenho 60 graus. Se eu passar aquela retinha aqui dividindo, né, divide o ângulo igual. Então, fica 30 graus para cima e 30 graus para baixo. Novamente, eles terão componentes verticais e componentes horizontais. As componentes verticais novamente vão se anular, né? Porque continua o mesmo ângulo, o mesmo valor de vetor, mesmo triângulo formado, então as componentes têm o mesmo valor, que somadas em sentidos opostos se anulam. Então fica só a componente aqui horizontal para a gente descobrir. Só que, ó, na soma vetorial, y é igual a y, então a resultante é igual a zero, considerando os sentidos opostos. Aí vamos descobrir o valor na horizontal, né? Aqui é a raiz de 3, aqui é 30 graus e eu quero saber o valor de x, que é essa componente aqui. Então, novamente, eu preciso usar o cosseno, né? Que é cateta adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é igual a x dividido para a raiz de 3. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Passa o a raiz de 3 multiplicando. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 fica 3. Então, o x é igual a 3a sobre 2. Tá? Então, essa componente vertical aqui é 3a sobre 2. São duas componentes verticais, perdão, componentes horizontais, né? Deitadinho é horizontal, duas componentes horizontais de mesmo valor, que para a soma vetorial, por estar na mesma direção e mesmo sentido, a gente soma os valores. Então, a horizontal, a resultante, né, igual a x mais x. 3a sobre 2 mais 3a sobre 2 dá 6a sobre 2, que dá 3a. Então, esses dois vetores aqui, quando somados, eles geram uma componente assim de valor 3a. E aqui a gente vai calcular o valor do último vetor, que é um vetor que parte aqui, né? Ele parte dessa pontinha e vai até aqui. Então, para descobrir, a gente tem que descobrir esse valor aqui, ó. Considerando que tem o restante do hexágono aqui, né? Então, é esse vetor aqui. Tenho que descobrir o valor disso aqui. Eu fiz dessa forma aqui, ó. Prolonguei as extremidades aqui dessa parte embaixo. E se eu sei que esse lado aqui é A, então aqui em cima essa partezinha também é A. Falta eu descobrir só o valor do x para eu conseguir calcular a distância total, né? Que vai fazer, ó, do vetor. Se aqui é 90, para completar os 120, aqui é 30. Se aqui é 90, 30, né? Aqui é 90, então aqui é 90 fazendo 180 graus. Para completar os 180 graus dentro do triângulo, né? Então, aqui 30 graus, falta os 60 graus, tá? Mesma coisa aqui, 60 graus. Então, para eu descobrir o valor desse x, se eu já tenho A, basta eu fazer relação trigonométrica. Eu trouxe um triângulozinho x,
né, a altura e o A. Seno de 30 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa, é igual ao cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é igual a x sobre A. Isso aqui é tudo igual a meio, que é igual a x sobre A. Então, o x é igual a A sobre 2. Logo, esse valor de x aqui é A sobre 2. Para eu descobrir o valor total, aqui eu também tenho x, né? Mesma hipotenusa, mesmos ângulos, mesmo valor. Então, fica A sobre 2 mais A sobre 2, que é igual a 2A. Então, o valor desse vetor é de 2A. Aí, agora, para a soma total. A primeira soma lá dos vetores deu A. Essa daqui deu 3A e essa daqui deu 2A. Então, fica A mais 3A mais 2A, que é igual a 6A. Então, o vetor resultante é horizontal para a direita de valor 6A.